Oi para todo mundo da Parashá, comigo Meir Kalmos e com o Rabino Pani Hadid. A gente está na Parashá Azino. Azino é a Parashá que vem sempre antes de Yom Kippur. Yom Kippur, o dia do perdão do nosso calendário, 10 de Tishrei, 10 do mês de Tishrei. E também é chamado de Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah não é porque vai chover, é porque a gente, Shuvah, né? Shuvah em hebraico é perdão. É o Shabbat que a gente está se fortalecendo antes do grande dia, do dia mais sagrado, talvez, em determinado ponto do ano, que é o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, que a gente está se aproximando. E nesse dia, nessa Parashá especial que a gente está antes de Yom Kippur, na verdade, esse ano Shabbat vai ser com Yom Kippur juntos, né? Então a gente está um Shabbat antes ainda. A gente tem a Parashá Azino. Azino quer dizer escutem. Azino Hashamayim vadaber v'tishma'aretz imrefi. Eu acho já atrás, né, que Deus está fixando testemunhas do pacto com o povo de Israel, e Ele quer testemunhas fixos que não variem. Então é por isso que Ele fala, Azino Hashamayim, escutem os céus e a terra, como quem dizendo, né, o mundo é minha testemunha, eu não vou mudar. O que eu estou fixando agora é uma coisa fixa que nunca vai ser mudada. O nosso pacto que a gente está fazendo agora é um pacto eterno, para todo sempre. Né? Inclusive, a gente, na parte anterior, a gente já viu, já no Nitzavim também, Deus falou, eu estou fazendo esse pacto não só com quem está agora comigo, sim também com as gerações futuras que vão chegar também, com eles eu estou fazendo esse pacto. Né? A gente nem tinha nascido ainda e Deus já incluiu a gente no pacto com Ele. E essa Shirah é um cântico, na verdade. Quem olhar no Sefer Torah, como se fala, no livro, no né? pergaminho, no pergaminho, ele é escrito como se fosse uma construção, né? São duas linhas, uma linha no meio, duas linhas, uma linha no meio. Como quem dizendo, tem aqui um cântico construído que representa o pacto e a conexão do povo de Israel e a obrigação do povo de Israel para com Deus. Dentro da Parashá, dentro desse cântico, tem muitas palavras também. Importante também ressaltar que no final desse cântico está escrito que Deus promete que esse cântico nunca vai ser esquecido do povo de Israel. O povo de Israel nunca vai esquecer esse cântico. É uma promessa interessante, né? Se eu fizer um cântico qualquer, escrever um poema, e escrever que esse poema nunca vai ser, nunca vão esquecer na humanidade esse poema, acho que eu não posso fazer uma promessa como essas, mas Deus é Deus, Ele sabe que quando Ele promete, Ele sabe o que vai ser então, e realmente a gente guarda, o povo de Israel guarda esse poema até hoje também. Dentro desse poema, Azino, né, escutem o céu e a terra, está escrito também, Shichet lo banav mumam, dor keshu ptaltol, né? Deus está falando para o povo de Israel, como pode ser, né, que vocês pecaram, vocês são uma geração revolucionária, que trocam, que fazem erros, né, de maneira, vamos dizer, várias vezes, né, erraram no caminho para Deus, reincidentes, né, para Deus vocês fazem isso? Vocês são um povo não sábio se vocês fazem isso, é um povo ignorante. Ele é teu pai, ele que te fez, ele que te criou, e ele como você pode fazer uma coisa contra ele? Depois continua aqui, né? Lembrem da história, lembrem de tudo. O que o Passuco quer tanto falar para a gente, na verdade, né? Shichet lo banav mumam, né? Que quer dizer que a gente pecou contra Deus. Shichet lo banav mumam, na verdade tem uma dupla palavra, né? Vocês pecaram para ele, lo banav mumam. Não. Shichet lo, não para ele. Você não foi para ele, foi para vocês mesmos. O Passuco fala atrás, você pecou não para ele. Não para ele. Essa palavra então. Quer dizer, você não pecou para ele, e sim para você mesmo. Talvez sim. Não foi para ele. E o passuco anterior já enfatiza isso aqui. Atsur também por Deus aqui está sendo descrito como se fosse uma rocha. O que é uma rocha? É algo imutável, é algo que não muda. Tamim Poaló, que ele é íntegro e ele sempre age de maneira objetiva. E justamente antes de Yom Kippur, a gente pede arrependimento de Deus, isso põe a gente numa situação quase que não dá para entender. Deus perdoa ou não perdoa? Se por um lado a gente fala que Deus ele é imutável,
e ele é como se fosse uma constante matemática, como é que pode ser que a gente... como é que pode existir que Deus vai fazer concessões? Então a gente está pedindo para Deus, libera um pouquinho, amacia um pouquinho, ou tenta me absolver. E o Talmud já disse que quem acha que Deus é alguém que faz concessões, ou que é vatran, como se fala vatran em português, que deixa pra lá, né? Que ele faz descontos, deixa pra lá, não entende. Dá um jeitinho. Não entende a justiça divina. Então como é que por um lado pode ter arrependimento? Como é que pode ter, a gente fala em hebraico, midata chesed, misericórdia. A misericórdia, por outro lado, a midata din, que é do julgamento. A virtude do... Como é que elas funcionam juntas? Se Deus ele fosse uma constante, como é que a gente pode mudar? Então, quase todo mundo, quase todos nós, tivemos o grande prazer, para alguns e menos para outros, de estudar equações. E a gente sabe que quando tem uma constante numa equação e depois tem um componente na equação que é uma variável e tem um resultado final, se você quer mudar o resultado final, você muda a variável. Você tem que mudar a variável, você não pode mudar a constante. Então a única maneira de você conseguir um outro julgamento é você mudar a variável. E nessa equação aqui, que é a gente perante a Deus, pedindo para Ele mudar o julgamento, mudar o resultado da equação, só nos resta a gente mudar. Deus não pode mudar, porque Atsur Tamim Poaló, Deus é um rochedo. Shichet Loló. Ele não pode, nada você peca para você mesmo. Você peca para você. Você está se auto-prejudicando, porque para ele é uma constante que não vai ser mudada, e vai ser prejudicada também pelos seus pecados. A única maneira de mudar o resultado da equação é você mudar a variável que somos nós. Então isso é a coisa. Se é assim também, agora, como funciona a justiça divina? Então, cadê a misericórdia? Que grande misericórdia que tem, se ele é uma constante? E a constante é Midata Din. A Midata Din fala, essa é a justiça. A dureza, você fez né, assim, caso 1, pá, esse é o resultado. Caso 2, é isso. Ah, você mudou? Você não está comendo? Tá bom, então a caso 3, eu mudo o resultado. Cadê a misericórdia? Então, os nossos sábios explicam que a misericórdia é o seguinte, que a princípio, em tese, pelo julgamento, pelo que você fez, a gente na hora tinha que receber o resultado, o decreto divino. O julgamento ou o castigo, ou seja, o que for, teria que ser imediato. Você tem que ser pulverizado, você vai ser pulverizado agora. Mas, como a misericórdia se manifesta no mundo, que Deus fala para você, eu prefiro que você tente mudar a sua variável. Eu prefiro que Deus, ele não quer, ele não tem o intuito ou a vontade de acabar com o perverso, com o mal, quando a gente está de maneira negativa. Ele prefere que a gente mude essa variável, que a gente faça uma transformação e assim o julgamento vai mudar. Agora, a princípio, enquanto você não fez o teu arrependimento, se você não mudar, por decurso de prazo, a justiça vai acabar saindo. E você vai ser julgado de maneira não favorável a você. Mas a misericórdia no mundo se manifesta que Deus dá um tempo. Ele espera. Vamos ver se essa pessoa vai mudar o comportamento dela. E assim a gente tenta mudar. A gente sente muito isso também, né? Eu sempre falo para todo mundo também que a gente... Às vezes a gente vê uma foto de nós mesmos, né? A gente já não somos jovenzinhos de 20 anos, né? Você olha para uma foto de você quando você tinha 20 anos de idade, por exemplo, e você relembra, né, o que a gente falou, o que a gente pensou, o que a gente fez, e você começa a pensar, eu sou a mesma pessoa, eu sou outra pessoa. Eu nunca faria o que eu falei, independente agora de judaísmo ou de religião, eu nunca faria o que eu falei naquela vez, eu não me interesso mais pelo que me interessava naquela época, quer dizer, eu sou outra pessoa então, se eu tenho interesses diferentes, penso diferente, quer dizer que o Rony ou o Meir, que estavam antigamente, já não existem mais, foram trocados. Assim também a ideia da Tchuvá, né, se baseia então, ao meu ver, outra pessoa. E está escrito, que nem você lembrou no último shiur, que na verdade a gente deveria ser julgado todo momento. Por que todo momento? Porque a gente sabe já pela Kabbalah e pela Hassidut que a gente fala que a criação do mundo, na verdade, não foi única. Ela é feita em cada microsegundo mais uma vez. Deus recria o mundo o tempo todo. Se Ele recria o mundo o tempo todo,
você pode definir agora, com o teu livre-arbítrio, quem vai ser o Meir ou o Rony do próximo segundo que vai ser criado. E se for uma outra pessoa, que nem você falou, então a variável é outra coisa. Outra pessoa. Isso que você falou, melhor a versão de uma historinha que eu contei para crianças também. Eu costumava, no Shabat, depois da reza, onde eu moro, dar uma shiur para crianças. E eu contei esse conceito aqui em estilo videogame para eles. Porque os nossos sábios dizem que quando a pessoa faz uma boa ação, uma mitzvah, ele cria um bom anjo. Se você faz uma coisa má, você cria um mau anjo que vai falar contra você. Eu falei, isso é igual um míssil. Você fez uma coisa mal, sai um míssil que vai te atingir. Agora, esse míssil não te atingir direto. Pela misericórdia, ele vai dar uma volta antes. Ele dá uma volta até ele te atingir. Pode ser que até ele voltar, você já não vai ser, como se diz, alvo certo para esse míssil e ele não vai te atingir. Você melhorou a minha história, porque o que acontece quando esse míssil volta e a pessoa fez chuva? Já não é a mesma pessoa. Então o sistema de identificação do míssil vai procurar você, vai fazer o rastreamento e não vai achar o Meir, não vai achar o Rony mais lá. Porque ele foi programado para atingir o Meir versão 1 e agora é o Meir versão 2. E aí esse míssil já não tem o que fazer, então ele se autodestrói e não vai te atingir. Que a única maneira da gente não ser atingido é através dessa autotransformação. Porque o míssil já saiu. Atsur também polo. Atsur também polo, tem que sempre variar. Eu tenho 3 minutos, eu gostaria de completar com uma ideia interessante também que eu passei também nessa semana para os alunos. Aqui está escrito, né, que Hod Rachav Mishpat, Tzadik Ve'asharu, Keremunah Ve'nav Tzadik Ve'asharu. Você tem que entender que todos os caminhos de Deus são por justiça e aí mesmo quando a gente não compreende tudo nesse mundo, isso também vem de Deus. Faz parte, né, do que a gente está falando agora também. Que Deus é um ponto completo, que está sempre certo. E a gente que não compreende, né, o nosso lado que não compreende tudo. Um exemplo sensacional que, na verdade, eu me lembrei essa semana, né? Quem da nossa geração lembra ainda a famosa série Jornada nas Estrelas, mas não as últimas, que só tem pancada. A clássica original, que era muito melhor do que as novas. Né? A clássica original era mais filosófica também. As opiniões do programa são totalmente responsabilidade. A nossa opinião particular. Minha opinião particular, naquela época era algo mais filosófico. Numa das séries filosóficas lá deles, eles chegaram a um determinado planeta, e nesse planeta tinha um espelho enorme, assim. Esse espelho era uma entrada para um túnel do tempo. E o espelho também falava também, ele tinha a voz também, falava, conversava com as pessoas. Né? É um espelho assim mágico. Aí, como chamava o médico do Jornada nas Estrelas? Agora você Mac alguma coisa, acho. Mac agora, alguma coisa. McCoy. Não era isso? McCoy. Não sei de onde eu tirei isso. McCoy. Sim. Isso foi sensacional. Não sei de onde eu tirei. Acho que 30 anos, 40 anos, saiu. Acho que era McCoy. O McCoy, eu acho que estava embriagado, não sei, estava meio assim, né? Quando estava todo mundo olhando para o espelho, ele pulou dentro do espelho. E entrou num determinado ponto da história, né? E aí eles olham para a data, está marcado lá 1944, 45, no final da Segunda Guerra Mundial. Né? Aí, de repente, eles falam, o que a gente faz agora? Né? Entra também, não entra? De repente sai uma voz do espelho, vocês não têm mais para onde voltar para o planeta Terra, porque o planeta Terra foi destruído, não existe mais. O que esse cara entrou agora lá dentro, e em 5 segundos, 10 segundos, ele mudou toda a história e acabou com o planeta? Um médico. Sabe, o médico pode fazer isso, né? Não, o que pode ser que o cara entrou em 5 segundos e ele acabou com o planeta? Você viu esse programa? Não. Então, é a primeira vez. Aí o que descobriram? Descobriram que a história foi o seguinte, eu encurto tudo, não. Descobriram o que aconteceu lá. No final da Guerra Mundial, os Estados Unidos, obviamente, foi responsável pela vitória dos Bnot Brit, como eu falar, da aliança... Com os russos, que é a verdade seja. Com os russos, com a Inglaterra, com todo mundo junto. Mas se os Estados Unidos não entrassem... Foi predominante. Foi predominante. Vamos dizer, se os Estados Unidos não entrassem na guerra, por exemplo, existe possibilidade de que a Alemanha ganhasse a guerra. Correto? Bate. Agora, naquela época, existiam 2 forças de discussões no povo, né, se entrar ou não na guerra. Existia um movimento pacífico, liderado por uma mulher, que dizia para não entrar na guerra.
E esse movimento foi se fortalecendo. O que a gente tem que fazer lá? A gente tem que manter a nossa economia agora. Não é momento para entrar em aventuras do outro lado do mundo, não sei o quê. Isso é um problema europeu. A gente está longe dessa história ainda. E a gente tem que gostar da paz. Chega de guerras. Já não basta o que morreram na Primeira Guerra Mundial. E estavam quase convencendo o governo a não entrar na guerra, esse movimento, né? E o McCoy, né, chegou de repente no meio lá. Essa mulher estava atravessando a rua e pela história, não verifiquei se a história existe ou não, mas ela foi atropelada na rua. E todo o movimento caiu e acabaram entrando na guerra. E ele chegou nessa hora e a mulher pulou e salvou ela. Bom. Agora, chegou então, o que eles fizeram então? Entrou a turma da Jornada das Estrelas, né, como chamava o capitão lá? Kirk era? Kirk, o Spock, toda a turma lá, entraram lá dentro e chegaram lá algumas horas antes do que aconteceu. Na hora que o McCoy foi pro lá de novo, né, para salvar a mulher, seguraram ele. E ele vê a mulher que vai ser atropelada agora, ele grita, me larga, me larga, me larga, e seguram, de repente, pá! Aí a próxima cena, naquela época não mostrava atropelamento, não mostrava violência na televisão, então você só ouve o barulho, e depois você vê a mulher, Deus nos livre, morta na estrada, né? E aí o McCoy vira pro Kirk e fala, vocês são loucos? Você sabe o que vocês fizeram? E aí o Kirk fala, eu sei exatamente o que a gente fez. Então, isso foi para mim um exemplo sensacional, na verdade, né? Dois lados, só que um lado, que é o lado agora, Capitão Kirk na época, né? Ele está vendo, ele tem uma visão geral, mais ampla do que vai acontecer dessa história. Às vezes a gente vê coisas que acontecem no mundo, falam, por quê? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E Deus, a gente está vendo aquela visão, né? Toda daquela história, daquele ponto, daquela mulher que lá e Deus está vendo uma visão mais geral, né? do passado, do presente, do futuro, da reencarnação dos mortos no futuro, da vinda messiânica, quando todos os povos vão estar em paz. A visão de Deus é uma visão, como você falou, fixa, que não se muda, e por isso também o julgamento dele, a maneira como ele reage no mundo, é algo que a gente não pode sempre compreender, mas entender que deve ser uma coisa para o bem da humanidade sempre. Que seja para vocês também sempre coisas boas, se Deus quiser. Como dizia o Spock, como é que ele falava? Vida longa e prosperidade para todo mundo. Vida longa e prosperidade para todo mundo, se Deus quiser. E que possamos ver coisas boas aos nossos olhos também. Não só aos olhos de Deus, é bom também que às vezes que a gente também possa sentir a misericórdia de Deus, não só entender que Ele faz coisas boas, assim também ver e sentir também as coisas boas de Deus. E Ktivav Chatimah Tová também, sejam escritos no livro da vida a todo mundo. Amém.